Obras. Você tem feito obras para o reino de Deus? Eu lhe faço a seguinte pergunta: será que Deus está aprovando as suas obras? Será que as suas obras serão aprovadas por Deus? Ou será que as suas obras serão queimadas pelo fogo? Fica conosco neste vídeo e você vai estar aprendendo e ouvindo biblicamente sobre as obras feitas na obra de Deus aqui na terra. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. É com muita honra que nós estamos aqui trazendo mais um vídeo de temas bíblicos para a sua edificação e o seu crescimento. Eu já quero também deixar um convite para você. Você quer aprender teologia bíblica séria? Então se inscreva no nosso canal, porque toda semana, pela bondade de Deus e com a permissão de Deus, nós temos lançado vídeos trazendo temas bíblicos interpretados pela própria Bíblia para a sua edificação e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então se inscreva no nosso canal para que você receba as notificações e você, juntamente conosco, seja edificado pela palavra de Deus. Você sabia que as nossas obras feitas para o reino de Deus aqui na terra, elas serão provadas um dia? Um dia todas as obras que nós fizemos aqui em prol da obra de Deus, tudo aquilo que nós fizemos, evangelismo, pregação, louvor, obras de caridade, obras sociais, todas elas serão postas à prova um dia diante do Senhor Jesus Cristo. E será que as nossas obras estão agradando a Deus? Será que as nossas obras naquele grande dia serão queimadas ou elas vão permanecer para a glória de Deus? Tem um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 10, que Paulo vai dizer bem assim aos irmãos em Coríntio: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento ficou, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Aqui Paulo está falando aos Coríntios da sua obra como obreiro no reino de Deus. E Paulo vai dizer que segundo a graça, ele já vai iniciar o texto dizendo que tudo que ele fazia na obra de Deus não era pela sua força, não é pela sua sabedoria, mas tudo que Paulo fazia era um ato concedido pela graça de Deus. Se Paulo pregava, era porque a graça de Deus concedia que ele pregasse. Se Paulo adorava, orava, era porque a graça de Deus concedia que assim ele o fizesse. Se Paulo evangelizava e almas eram salvas pela pregação de Paulo, era porque a graça de Deus assim concedia que ele fizesse. Então Paulo vai iniciar deixando bem claro que todas as obras que a igreja, que os membros da igreja fazem, não são pelas nossas forças, mas sim pela graça de Deus. E aí Paulo vai dizer que tudo que eu fiz, o fundamento que eu lancei, eu fiz como um prudente construtor. Alguém que faz com prudência, com cuidado, observando as normas, as diretrizes e as regras. E Paulo vai falar que ninguém pode lançar outro fundamento. O que é o fundamento? A base de tudo para a igreja. É Cristo, é Jesus Cristo. Paulo está deixando bem claro
que a base da igreja não são filosofias humanas, não são sinais, mas sim é o próprio Jesus, é a obra de Jesus Cristo. Aí Paulo vai chamar atenção, mas cuide que aquele que edifica sobre o fundamento. O que Paulo está dizendo no versículo 12 do capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios? Que na obra de Cristo na igreja, tem pessoas que estão trabalhando, estão edificando, estão fazendo obras para o crescimento deste edifício, desta igreja, deste grande povo de Deus. Aí Paulo vai dizer que as obras podem ser obras de ouro, obras de prata, obras comparadas a pedras preciosas, obras de madeira, obras de feno e obras de palha. E aqui Paulo está deixando bem claro, dizendo que essas obras, elas serão provadas um dia diante de Deus pelo fogo. E aí Paulo, o que Paulo estava dizendo com obras de ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira, palha? Aqui Paulo estava mostrando, tentando explicar como devem ser ou como são as obras daqueles que estão edificando, que estão trabalhando no reino de Deus. E aí quando Paulo fala de obras de ouro, Paulo está dizendo daquelas obras que são feitas para a glória de Deus. Para a glória de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Quando você, eu, fazemos qualquer obra, pregamos, evangelizamos, obra social, adoramos para a glória de Deus e de acordo com a vontade de Deus, são obras de ouro, porque o ouro fala das coisas celestiais, então fala daquilo que é do céu, que é de Deus e que agrada a Deus. Você pode prestar atenção que lá no Antigo Testamento, quando Deus ordenou a Moisés para construir o tabernáculo, você vai ver que Deus deu todos os detalhes, largura, comprimento, os materiais que cada utensílio deveria ser feito, e tudo deveria estar de acordo com a palavra de Deus. Se aquele tabernáculo tivesse qualquer coisa fora daquilo que Deus havia ordenado, a presença de Deus ali não estaria. Deus não seria glorificado naquilo. Então é muito importante nós observarmos isso, que as nossas obras, para agradarem a Deus, serem obras de valor, obras de ouro, devem ser para a glória de Deus, não para a minha glória, não para que eu me promova, mas para a glória de Deus. E de acordo, para ser para a glória de Deus, só tem um meio, ser de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é o norte, a Bíblia é onde nós encontramos as normas, as regras, para todas as obras que nós fizermos aqui na terra. Se nós formos evangelizar, a nossa evangelização tem que estar de acordo com o que a Bíblia fala sobre a evangelização. Se nós formos pregar, a nossa mensagem deve ser a Bíblia, e a Bíblia deve ser a nossa mensagem. Então, as obras, aqueles que fazem as obras de acordo com a palavra de Deus e para a glória de Deus, são as obras de ouro. E as obras de prata? Prata fala de fé na obra de Jesus Cristo. As obras de prata são aquelas pessoas que fazem obras confiando não no seu braço, não na sua força, não na sabedoria, mas confiando naquilo que Jesus fez na cruz. São pessoas que pregam o Evangelho com a certeza que a obra de Cristo na cruz ela é eficaz e perfeita. São as pessoas que têm aquela convicção que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Todas as vezes que nós fazemos obras com fé, que não é a nossa força, não é a nossa voz, não é a nossa eloquência, mas sim aquilo que Jesus fez na cruz e o poder de Jesus Cristo, nós estamos fazendo obras na fé em Cristo, na fé na obra de Jesus. Isso são obras de prata. E também tem as obras que são comparadas a pedras preciosas. O que Paulo está dizendo com pedras preciosas, irmãos? A teologia sistemática vai dizer que essas obras preciosas são as obras feitas no poder do Espírito Santo. Ou seja, são aquelas obras que são inspiradas pelo Espírito Santo, que nós buscamos a direção do Espírito Santo, que nós oramos para sermos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos capacite. São aquelas obras que nós reconhecemos, que sem a unção, sem a presença, sem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, nós não temos êxito na obra de Deus. Por mais que nós tenhamos aptidões, tenhamos talentos,
sem a ação do Espírito Santo, nada acontece, nada muda. Então, essas são as obras que quando passarem pelo fogo não vão se queimar, porque o ouro não queima no fogo, a prata não perece no fogo, e as pedras preciosas também não. Então, o ouro, aquelas obras, aquelas pessoas que fazem obras para a glória de Deus de acordo com a palavra de Deus. Prata, aquelas obras que nós fazemos com a fé na obra de Jesus Cristo, sabendo que Cristo é o fundamento e Ele é o Senhor. E as obras que, comparadas a pedras preciosas, são aquelas que nós fazemos na unção, no poder, na capacitação do Espírito Santo. Então serão aquelas obras que naquele grande dia não irão perecer. Mas virão aquelas obras que Paulo diz que são as obras de madeira, de feno e de palha. O que é isso, professor Anderson? Nós sabemos que a madeira queima no fogo. Nós sabemos que o feno queima no fogo. E a palha, muito mais, queima no fogo. Quando nós falamos de obras de madeira, nós falamos aquelas obras que foram feitas na carne, no eu, na vontade humana. Lembra que quando a arca era um dos símbolos de Cristo, a madeira representava a natureza humana de Cristo. E o ouro que revestia a madeira da arca representava a natureza divina do céu. Então, quando nós falamos de obras de madeira, são aquelas obras feitas na vontade humana, na força humana, no intelecto humano. Sabe aquelas pessoas que fazem as obras? Que não se preocupam em orar para que Deus esteja presente? Que não fazem para a glória de Deus, mas fazem para se promover, que fazem para ganhar dinheiro, que fazem para ficar famosos. Aquelas pessoas que esquecem que sem a presença do Espírito Santo nada acontece, não oram, não têm nenhum compromisso com a verdade, mas fazem as obras no seu eu, na sua vontade, no seu pensamento e na sua força. Essas obras serão queimadas naquele dia e não terão nenhum galardão. Aí tem as obras de feno. O feno vai falar de tudo aquilo que não tem vida. Aquilo que é feito por mero costume. Sabe quando você prega só para cumprir a escala da sua igreja? Você canta só porque chamaram você para cantar? Você evangeliza só porque você estava na escala do evangelismo? Aquelas obras que são feitas só por costume, só por mero formalismo. Aquela pessoa que canta na igreja só por cantar, mas não canta com adoração, com amor a Deus, para a glória de Deus. Aquela pessoa que prega só por pregar, só para cumprir a escala, mas não prega para que Deus seja glorificado. Não prega com a fé na obra de Jesus Cristo. Não prega na capacitação do Espírito Santo. Então todas as obras que nós fazemos no nosso eu, confiando no nosso braço, para nos promover, são o feno, né? São obras sem vida, feitas só por mero costume. E também nós temos as obras de palha. Quando nós falamos de obras de palha, nós falamos, a palha na Bíblia ela fala de escravidão. É aquelas obras que nós fazemos forçados. Eu vou lá evangelizar porque o pastor mandou que eu tinha que ir lá naquela casa evangelizar. Eu vou pregar porque o pastor forçou, disse que eu tinha que pregar. Aquelas pessoas que fazem sem vontade, mas sim forjados pelo sistema, impulsionados. Essas obras são comparadas, consideradas como obras de palha. Obras que não foram feitas por espontaneidade, por amor e por alegria, mas foram obras que foram feitas por obrigatoriedade. Essas obras não receberão galardão. E eu pergunto para você, e quais têm sido as motivações das suas obras? E precisamos deixar bem claro que as obras não salvam ninguém, porque a Bíblia diz que nós não seremos salvos por obras, mas sim pela graça, por aquilo que Jesus fez na cruz. E Paulo vai deixar bem claro no texto que nós lemos, no capítulo 3 de 1 Coríntios, no versículo de número 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Paulo está deixando bem claro que por mais que as minhas obras foram de palha, madeira ou de ouro, de pedras preciosas, não é isso que me garante salvação. O que me garante salvação não são as minhas obras, mas sim a graça manifesta na obra da cruz em Jesus Cristo. Mas as nossas obras, os salvos, num grande dia diante do Cordeiro, as nossas obras serão provadas, para que nós recebamos os galardões. E aquelas obras que foram queimadas, que foram as obras de palha, de feno e de madeira,
são as obras que não receberão galardão. Então, quais têm sido as suas motivações para fazer a obra de Deus? Você tem feito para a glória de Deus? Você tem feito por amor e gratidão a Deus? Você tem feito e pregado e adorado, crendo que Jesus, a obra de Cristo, ela tem poder para salvar o ser humano? Você tem buscado a unção, a presença, a capacitação do Espírito Santo para não fazer a obra de Deus somente na sua força, somente no seu intelecto? Ou será que as nossas obras têm sido simplesmente na nossa força, para nos promover, simplesmente por mero costume ou simplesmente por mera obrigação? Reflita nisso. Porque as obras que não foram feitas para a glória de Deus, que não foram feitas na fé em Jesus Cristo, e que não foram feitas na dependência do Espírito Santo, elas vão perecer no fogo e não receberão nenhum galardão. Então, que nós possamos ter a verdadeira motivação das nossas obras, que a palavra de Deus, para a glória de Deus e para a honra de Jesus Cristo, crendo que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Que Deus lhe abençoe, curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia.